Fala galera, professor Paulo na área, tudo bem? Dessa trilogia para entendermos um pouco melhor sobre os assuntos que envolvem aí o que vocês precisam conhecer, pelo menos no primeiro bimestre, esse é o último podcast que nós faremos para esse primeiro bimestre, ok? Vamos falar sobre PIB e PNB. Vamos começar pelo PIB, que é a sigla para Produto Interno Bruto, que em linhas gerais é um indicador econômico bastante utilizado na macroeconomia que é um ramo das ciências econômicas, que apresenta a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma área geográfica em um determinado período. Sendo assim, o PIB representa a dinâmica econômica do lugar, apontando o possível crescimento da economia. Ao calcular o PIB, cria-se não só a possibilidade de analisar o crescimento econômico, mas também dá a oportunidade de se comparar com outras localidades. Esse nível de crescimento pode também indicar possíveis problemas, caso não tenha crescido aquele local como esperado, e aí permite diagnósticos que apontem caminhos para a melhoria da economia. O PIB também permite analisar quais setores da economia geram mais ou menos renda. Assim, é possível identificar as fragilidades econômicas e enxergar em quais setores deve-se investir. Ele é calculado considerando os bens e serviços finais, o que significa que não se leva em consideração o ferro utilizado na produção de um carro, por exemplo. O que se considera é o carro em si. Isso evita que alguns produtos sejam contabilizados duas vezes, ok? A medição do nível de riqueza pode ser feita de três formas. E dentre essas três formas, todas elas chegam ao mesmo resultado: riqueza, demanda e renda. Vamos explicar um pouquinho sobre cada uma delas. No caso da riqueza, somam-se todas as riquezas produzidas na área. Assim, considera-se tudo o que foi produzido e nessa soma leva-se em consideração o que foi produzido pela indústria, pelo setor de serviços, todas as atividades remuneradas e pela agropecuária. Desconsideram-se nesse caso os produtos intermediários, ou seja, matérias-primas, para que a gente não venha contabilizar duas vezes, como já comentado anteriormente. No caso da demanda, considera-se o consumo, ou seja, leva-se em conta a despesa interna, sendo assim, há uma análise sobre o que é consumido pelas famílias e pelo governo, bem como despesas das empresas, sejam elas privadas ou governamentais. As exportações e importações também são consideradas nesse cálculo. A soma é feita a partir de tudo o que é comprado. No caso da renda, somam-se as remunerações com base nos salários, juros, aluguéis e lucros distribuídos. Nesse caso, considera-se que o salário pode pagar pela comida vendida no restaurante, por exemplo. Sendo assim, paga-se também pelo serviço, garantindo ainda o lucro obtido pelo estabelecimento, assim como os custos da produção. O cálculo do PIB é feito com base na soma dos bens produzidos durante um determinado tempo em um determinado lugar. Já o PNB, chamado Produto Nacional Bruto, ele é um amplo indicador de atividade econômica de uma nação. É o valor de todos os bens e serviços produzidos em um país em um ano pelas suas empresas. Como que isso funciona? O PNB inclui os rendimentos obtidos pelos cidadãos e pelas empresas no exterior, mas não inclui os rendimentos obtidos por estrangeiros dentro do país. De novo, o PNB inclui os rendimentos obtidos pelos cidadãos e pelas empresas no exterior, mas não vai incluir os rendimentos obtidos por estrangeiros dentro do país.
Os valores utilizados para constituir o PNB incluem a fabricação de bens materiais, carros, móveis e produtos agrícolas, e a prestação de serviços, no caso, serviços de educação, saúde, financeiros. O PNB não inclui o valor dos serviços realizados para produzir bens materiais, porque o seu valor é incluído no preço do produto acabado. Além disso, também não inclui depreciação e impostos de negócios indiretos, como o imposto sobre vendas, por exemplo. A diferença entre PNB e PIB é que o PNB ele inclui o valor dos bens e serviços produzidos e realizados pelos cidadãos e pelas empresas de um país no exterior, enquanto o PIB ele representa apenas o que foi produzido dentro das fronteiras do país. Então, o PNB exclui o valor dos bens e serviços produzidos e realizados por empresas estrangeiras dentro do Brasil. Em virtude, então, da natureza que é cada vez mais globalizada nas economias nacionais, e inclusive na interdependência das forças de trabalho, as redes de produção, etc., o PNB oferece um parâmetro de comparação mais eficiente para avaliar a posição de um país no mercado global. Tá bom? Pessoal, é um pouco complicada essa diferença entre um e outro. Espero que tenha ficado claro. Vocês voltem aí a gravação para poder tentar entender qualquer coisa. Eu estou à disposição de vocês. Fiquem à vontade para perguntar. Obrigado pela paciência. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.